Esta é Toronto, a maior cidade do Canadá, a capital financeira do país e um dos centros mais importantes de toda a América do Norte. Para muitos, tudo isso parece apenas uma grande cidade, mas por boa parte da história, Toronto foi 6 municípios em um. Quando o governo provincial os uniu em 1998 contra a vontade dos moradores, desencadeou consequências políticas que o Canadá enfrenta até hoje. Mas para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar a 1954. Porque o que existia antes não era caos. Na verdade, era um sistema razoavelmente sofisticado. Veja, a Toronto Metropolitana foi criada em 1954 pelo governo provincial de Ontário como uma autoridade regional projetada para coordenar a infraestrutura da cidade de Toronto e de outros 12 municípios ao redor. Em 1967, com o crescimento do pós-guerra, preenchendo as lacunas entre eles, esses 13 foram consolidados em 6. A cidade de Toronto, North York, Scarborough, Etobicoke, York e East York. Frederico Gardner, primeiro presidente da metrópole, liderou o boom de construção pós-guerra que transformou a cidade canadense de porte médio em uma grande metrópole. No início dos anos 1990, o Metro Toronto era visto como uma das regiões urbanas mais bem governadas da América do Norte e atraía urbanistas do mundo todo para estudá-la. E os 6 municípios que administrava eram realmente distintos. A cidade de Toronto, que hoje as pessoas chamam de Toronto Antiga, era o núcleo urbano denso e progressista, lar das artes, cultura, bondes e uma longa tradição de política voltada para o bem comum. North York, logo ao norte, era o mais populoso dos 6, com mais de 560 mil pessoas. E por 25 anos, ela foi moldada quase inteiramente por um homem, Mal Lastman, que a transformou no que ele chamava de uma cidade de nível mundial, com seu próprio centro na região do corredor Yonge e Sheppard. Scarborough, no leste, era uma área suburbana e residencial do pós-guerra, com forte identidade local e longa história de sentir-se menosprezada pelo centro de Toronto. Etobicoke, a oeste, era uma mistura de áreas industriais, subúrbios e orla. York era a menor e mais pobre das 6, altamente dependente dos subsídios do Metro Cross. East York, tecnicamente um distrito e não uma cidade, era a mais unida, uma comunidade operária do pós-guerra, com casas térreas, associações de bairro e um orgulho silencioso e profundo. Essas não eram apenas linhas administrativas em um mapa, eram comunidades de verdade. Então, o que mudou? Bem, em 1995, um homem chamado Mike Harris venceu a eleição provincial de Ontário com uma plataforma chamada Revolução do Bom Senso. O objetivo: reduzir os gastos, cortar os impostos de renda em 30% e eliminar um déficit de 11 bilhões de dólares. Haveria menos políticos, menos governo e mais eficiência. E Toronto, com seus 6 prefeitos, 6 conselhos e 2 níveis de governo, parecia um alvo óbvio. Mas Harris, na verdade, herdou um problema. O governo anterior do novo Partido Democrático, liderado por Bárbara, percebeu que a governança de Metro Toronto precisava ser revista e nomeou a consultora Annie Golden para liderar uma força-tarefa sobre o futuro da Grande Toronto. O relatório Golden foi apresentado em janeiro de 1996 e apontava quase exatamente para a direção oposta do que Harris queria. O argumento de Golden era simples. Os problemas reais de Toronto iam além das fronteiras de Metro Toronto. Para enfrentar expansão urbana, moradia e transporte regional, unir os 6 municípios centrais não bastava. Era necessário pensar mais amplo. A recomendação dela era criar um verdadeiro governo da Grande Toronto, que incluísse também os subúrbios externos de rápido crescimento: Mississauga, Brampton, Vaughan, Markham. Para ela, o problema não era a divisão interna da Metro Toronto, mas sim a falta de conexão dos subúrbios em expansão com o núcleo regional. Mas Harris rejeitou totalmente isso e fez o oposto. Ele fundiu os 6 municípios centrais em uma única cidade, enquanto deixou os subúrbios externos completamente intocados. Mississauga, com 550 mil pessoas, permaneceu independente. Brampton permaneceu independente. O problema de expansão urbana apontado por Golden cresceu sem controle. Em vez de ampliar, como havia sido recomendado, o Premier Harris escolheu reduzir e, especificamente, focar no centro, deixando sua base política nos subúrbios externos intocada. A justificativa declarada
foi um estudo de dezembro de 1996 da KPMG, uma das 4 maiores empresas globais de contabilidade, que projetava uma economia de 865 milhões de dólares nos primeiros 3 anos com a fusão das 6 cidades. Isso eliminaria administrações duplicadas, consolidaria as compras e tornaria a prestação de serviços mais eficiente. Basicamente, tudo seria mais econômico. Os números no papel pareciam perfeitos, mas as verdadeiras motivações eram mais interessantes. Isso incluía garantir que você se inscreva no canal. Não, mas de qualquer forma. A primeira era financeira. O governo de Harris estava simultaneamente reestruturando qual nível de governo pagava por cada coisa, conhecido como redistribuição de responsabilidades. A província passou a financiar a educação, visto como vitória para os contribuintes de Toronto. O que não foi divulgado era o custo disso: habitação social e assistência social, subsídios para creches, cuidados de longa duração e ambulâncias foram transferidos para a nova cidade. Toronto recebeu cerca de 95 mil unidades de habitação social antigas, com reparos acumulados estimados em mais de 2 bilhões de dólares. O custo anual líquido dessa transferência para a nova cidade era de cerca de 252 milhões de dólares, segundo a análise orçamentária de Toronto. Todos os prefeitos de Toronto citaram esse número desde então. Harris usou a reestruturação para transferir custos das contas da província para as da cidade. O segundo motivo, bem documentado na literatura, era político. A antiga Toronto votava sempre em partidos liberais ou no novo Partido Democrático nas eleições provinciais e federais. Unir tudo em uma mega-cidade faria com que distritos eleitorais suburbanos mais conservadores diluíssem o voto progressista urbano, que tornava a antiga Toronto um incômodo eficaz para o governo provincial. Para muitos, isso era uma forma de manipulação eleitoral, e a população afetada pela fusão não aceitaram isso exatamente de forma silenciosa. Dezembro de 1996, o projeto de Lei 103, a Lei da Cidade de Toronto, é apresentado na legislatura de Ontário. Após um mês, as audiências públicas já tinham gerado milhares de manifestações. Uma coalizão chamada Cidadãos pela Democracia Local, liderada por John Sewell, um ex-prefeito de Toronto, começou a se organizar nas 6 cidades. O argumento era simples: o Metro Toronto já funciona. É uma solução à procura de um problema. Surgiu o grupo Salve Nossos Subúrbios em North York e Etobicoke, formado por donos de casas suburbanas que temiam impostos mais altos e a adoção do modelo de serviços do centro de Toronto. E aqui está algo que vale a pena notar. Os progressistas do centro e os conservadores dos subúrbios se opuseram a isso, mas por razões completamente opostas. A única parte interessada que realmente queria a fusão era o governo provincial. Em janeiro de 1997, cerca de 10 mil pessoas se reuniram no Metro Hall em um dos maiores protestos municipais da história de Toronto. Em 3 de março de 1997, os 6 municípios realizaram um referendo. A pergunta era: você é a favor da fusão? 76% dos moradores votaram não. Nenhum município sequer teve uma porcentagem de votos positiva. Enquanto isso, o premier Mike Harris respondeu que o referendo não era vinculativo, o que era correto legalmente. Segundo a Constituição canadense, os municípios são criação da província. A seção 92.8 do Ato Constitucional de 1867 dá às províncias autoridade total sobre as instituições municipais. E os tribunais concordaram. Ontário podia fazer o que quisesse com Toronto, e não havia proteção constitucional nem recurso. Na Assembleia Legislativa, o NDP e os liberais apresentaram aproximadamente 13 mil emendas ao projeto de Lei 103 ao longo de 9 dias, numa tentativa de atrasá-lo. Um dos mais longos esforços de obstrução parlamentar em Ontário. O governo encerrou o debate e aprovou o projeto. Então, em 21 de abril de 1997, o projeto de Lei 103 foi aprovado e em 1º de janeiro de 1998, a cidade de Toronto nasceu oficialmente. A transição foi, para dizer o mínimo, turbulenta. Mal Lastman, após 25 anos desenvolvendo North York e chamando a fusão de desastre até ela ser inevitável, mudou de opinião e disputou a prefeitura da nova cidade. Ele venceu, derrotando Barbara Hall, então prefeita da cidade de Toronto, devido aos votos dos subúrbios de North York. A primeira eleição da nova cidade antecipou as dinâmicas políticas que a marcariam por décadas.
O problema da harmonização era grave. 6 municípios possuíam diferentes escalas salariais, pacotes de benefícios e padrões de serviço. Segundo a legislação trabalhista e o contexto político, tudo devia ser ajustado ao padrão mais alto de cada categoria. Antes, as bibliotecas de Etobicoke abriam menos horas que as de Toronto, mas agora funcionam no mesmo horário, com custo pago pela Metro Toronto. Isso ocorreu em milhares de áreas de serviço. As economias previstas pela KPMG nunca se concretizaram. O Instituto de Finanças e Governança Municipal da Universidade de Toronto publicou uma retrospectiva de 20 anos e não encontrou evidências confiáveis de que a fusão reduziu os custos. O Fraser Institute, um think tank conservador não exatamente simpático à expansão do Estado, não encontrou benefício financeiro tangível na fusão. Em 2011, o prefeito Rob Ford contratou a KPMG para encontrar o que chamava de GRAVE, termo para desperdício, no orçamento da cidade. Eles procuraram em todo lugar, mas quase nada foi encontrado. A empresa que justificou a fusão por economia agora admitiu que a cidade unificada não tinha mais eficiências claras a alcançar. Isso nos leva a Rob Ford, e você realmente não pode entender Rob Ford sem entender o que a fusão fez com a política da cidade. Após a fusão, os antigos municípios suburbanos sentiram que trocaram algo real, um governo local responsivo, por um lugar à mesa dominada pelas prioridades, mídia e cultura do centro de Toronto. O Toronto Star, o Globe and Mail, a CBC, todos com sede no centro, todos com uma cultura centralizada no centro da cidade. Em Scarborough, o declínio do Scarborough Rapid Transit aumentou a percepção de negligência no transporte dos subúrbios. Rob Ford cresceu em Etobicoke e foi eleito pela primeira vez para o Conselho de Etobicoke Norte em 2000. Toda sua marca política, o contribuinte suburbano contra as elites do centro e o desperdício, expressava diretamente esse ressentimento. Seus ataques às bibliotecas, ao financiamento das artes e aos bondes eram ataques velados contra as prioridades do centro, e funcionaram. Ao vencer a eleição para prefeito em 2010, o mapa eleitoral mostrou tudo. O centro votou fortemente contra ele, mas Etobicoke e Scarborough garantiu sua vitória. Era um mapa que tornava visíveis as linhas de fratura da fusão. E então tem Doug Ford, o irmão de Rob. Ele se tornou premier de Ontário, 2 meses após o início do seu mandato, no meio de uma campanha eleitoral municipal ativa em Toronto, com os candidatos já na cédula. Ele anunciou que reduziria o Conselho Municipal de Toronto de 47 para 25 cadeiras no meio da eleição, sem consulta. Um tribunal de Ontário anulou a decisão por considerá-la inconstitucional e violar a liberdade de expressão. Ford ameaçou acionar a cláusula não obstante, o que seria inédito em Ontário, mas a eleição ocorreu com um mapa de 25 distritos dele. A Suprema Corte do Canadá confirmou a decisão em 2021 por 5-4, reafirmando a ampla autoridade constitucional da província sobre os municípios. Hoje, Toronto tem 25 vereadores para mais de 3 milhões de pessoas, um para aproximadamente 120 mil moradores. Compare com Paris ou bairros de Londres, onde há um vereador para cada 5 mil habitantes. São Francisco tem 11 supervisores para 800 mil pessoas. Por quase qualquer medida, Toronto está entre as grandes cidades menos democraticamente representadas do mundo, e chegou a esse ponto por uma linha direta do Projeto de Lei 103, em 1997, ao Projeto de Lei 5, em 2018. A mesma doutrina, lógica e província, dizendo à mesma cidade que sua vontade é meramente consultiva. Fica ainda mais estranho ao comparar com Montreal. Em 2002, o governo provincial de Quebec fez quase exatamente o que Harris havia feito. Fundiu 28 municípios na ilha de Montreal em uma única cidade, sob a mesma justificativa e promessas de eficiência. Mas a lei de Quebec permitia algo que a de Ontário não, um mecanismo para desfazer a fusão, cláusula que permitia aos municípios fazer referendos e sair se quisessem. Em 2004, 15 municípios votaram para sair. Em 2006, eles voltaram a ser cidades separadas. Toronto nunca teve essa opção. Eles se recusaram a legislar um caminho para desfazer a fusão. A província uniu, só ela pode desfazer a união. E a província nunca considerou seriamente fazer isso. Quebec deu aos seus cidadãos uma saída. Ontário não deu. O problema que a fusão deveria resolver, como a coordenação regional e a expansão urbana, apontada por Annie Golden, nunca foi realmente tratado. Mississauga e Brampton
seguiram independentes. Os subúrbios periféricos continuaram se expandindo, aprovando loteamentos de baixa densidade e gerando uma expansão urbana dependente de carros, sem ligação com o planejamento do transporte público de Toronto. A região metropolitana de Toronto ainda não tem um sistema de transporte público realmente unificado. GO Transit, TTC, York Region Transit, Brampton Transit, MyWay em Mississauga, todos separados. A fusão juntou cidades desnecessariamente e ignorou a expansão suburbana que precisava de outra gestão. Hoje, o orçamento operacional de Toronto é de 18,9 bilhões de dólares. Sua lista de espera por moradia social tem mais de 105 mil famílias. Seu déficit de infraestrutura, ou seja, os reparos de infraestrutura sem financiamento necessários para a próxima década, está estimado em 46,5 bilhões de dólares. A pressão estrutural dos custos transferidos nunca foi resolvida. Basicamente, todo prefeito desde 1998 foi até a província pedir ajuda e todos voltaram praticamente de mãos vazias. As identidades nunca sumiram. Scarborough, Etobicoke, North York, você ainda ouve esses nomes o tempo todo. Não como jurisdições legais, mas como lugares reais onde pessoas reais vivem e têm opiniões fortes sobre se estão sendo tratadas com justiça. As fronteiras sumiram em 1998, mas os sentimentos permanecem. Qual é o apelido de Toronto que Drake popularizou, mas poucos moradores usam? O apelido The Six refere-se a uma cidade composta por 6 em uma só. O que a fusão de Toronto realmente foi, sob o discurso da eficiência e as projeções da KPMG, foi uma decisão política. Decidir qual governo pagaria pelas moradias sociais envelhecidas em cada recessão e sobre de qual cidade os eleitores teriam sua influência política diluída. Sobre se a província precisava respeitar um referendo democrático. Os tribunais e a Constituição disseram não, e quase 3 décadas depois, Toronto ainda está pagando, literalmente e de outras formas, pela resposta. Por outro lado, cidades em crescimento tendem a se unir para ganhar eficiência. Concorde você ou não. Para muitos também era inevitável, mas criticava-se que tudo foi feito rápido demais. Mas o que você acha disso? Será que era mesmo necessário? Me conte nos comentários abaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado por assistir.